mesmo período do ano passado. Segundo dados do INSS, existem hoje 300 mil pessoas que já solicitaram benefício e aguardam o sim do governo federal. Atualmente, o BPC atende 6 milhões de beneficiários em todo o país. E para a gente entender um pouco do que motivou esse aumento, eu converso agora com o advogado previdenciário Rodrigo Costa. Rodrigo, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao jornal, né? Existe uma explicação para esse aumento nas solicitações do BPC? Bom dia a todos, pessoal da Rádio Cidade. Inicialmente a gente verifica que muitas pessoas têm se recorrido ao INSS e diante da situação do benefício assistencial, que é o BPC Loas, ser um benefício que não há necessidade de contribuições ao INSS, é o benefício mais solicitado perante a população, né? Nós temos o BPC Loas sendo um benefício que foi gerado, né, pela Lei de Órgãos de Assistência Social e para as pessoas com deficiência e para os idosos. Então, muitas pessoas, após a pandemia, perderam seus empregos e tiveram dificuldades de se realocar ao mercado de trabalho e não mais contribuem para o INSS ou não mais têm vínculo de carteira assinada. Então, muitas pessoas, durante esse período pós-pandêmico, né, ficaram cometidos por alguma patologia que impediram eles de trabalhar, né, de terem se afastado do serviço. E aí, o único benefício que geralmente é solicitado no INSS é o benefício assistencial do BPC Loas para o deficiente, né? Então, muitas pessoas solicitam esse benefício e tentam ter esse amparo previdenciário através dele, diante da não possibilidade de serem novos filiados ao INSS ou terem contribuições voltadas para o INSS depois desse período pandêmico, que foi quando nós tivemos grandes casos de afastamento do trabalho e de falta de contribuição. Rodrigo, necessariamente aumentar a quantidade de solicitações não quer dizer também que aumentou a quantidade de concessões do INSS para esse tipo de benefício, né? Exatamente. Como eu falei, como é um benefício de fácil acesso, né, digamos assim, porque ele não precisa de carência, ele não precisa de contribuições para serem vertidas ao INSS para se enquadrar no critério, muitas pessoas solicitaram, né, diante da questão, por exemplo, de incapacidade para o trabalho. Mas a questão de solicitar ao INSS não quer dizer automaticamente que você vai ter a concessão. Existem as avaliações que vão ser feitas, né, específicas para esse benefício, que são as avaliações tanto médico-pericial quanto a avaliação social, e a pessoa tem que ter a concessão e desse benefício passando por esses critérios, né, que hoje em dia é muito mais difícil, né, muito embora que a fila do INSS esteja um pouco mais acelerada, porque o INSS está com planos diretores para fazerem perícias que estavam represadas e agora estão mais fluidas diante da teleavaliação, diante dos mutirões que estão sendo feitos no final de semana, mas isso automaticamente não quer dizer que você vai ser contemplado com benefício. O critério do BPC é bem mais rígido do que para uma pessoa que esteja solicitando um auxílio-doença, por exemplo. E hoje vocês conseguem mensurar, por exemplo, um tempo médio de espera dessas pessoas para que esse BPC seja concedido? Antes do início do ano, a gente tinha uma fila de espera entre 3 e 6 meses para que o INSS analisasse o primeiro requerimento, fizesse as avaliações pertinentes e desse resultado. Hoje, o INSS já tem as diretrizes de agilização da fila, então a gente consegue hoje solicitar um BPC e já marcar perícias para o próximo mês, por exemplo, com as questões dos mutirões que a gente está tendo aqui na gerência executiva de Caruaru, por exemplo, né, e das cidades circunvizinhas. Então a gente tem uma velocidade, a gente já observa uma velocidade maior na análise desses requerimentos, nas perícias desses requerimentos, certo? Mas é aquela coisa, por isso que o pedido está sendo bem maior. Por exemplo, o auxílio-doença, se for agendar hoje um dia de perícia, você tem perícia para agosto, setembro desse ano. Se você solicita um BPC, você já tem perícia para o mês de julho. Então, é uma fila mais rápida, né? Uhum. Mas isso, como eu estou dizendo, não quer dizer que você vai conseguir um benefício nessa natureza. Tendo em vista que o BPC, o critério dele é bem mais
rigoroso do que o benefício auxílio-doença, que tem públicos específicos. Ô Rodrigo, como é que as pessoas, por exemplo, eu trabalhei um tempo prestando serviço para o INSS e eu via muita gente chegar, por exemplo, solicitando um BPC de pessoa com deficiência, mas na verdade ele tinha direito a um da pessoa idosa. Isso também é orientado na hora que você vai agendar, que vai fazer a perícia, porque cada um tem a sua especificidade, né? Tem uma documentação necessária que é preciso apresentar para que aquele segurado não precise voltar para a fila porque solicitou de forma errada o benefício, né? A gente tem a normativa do INSS que obriga o servidor e todos aqueles que fazem parte do INSS a orientar da melhor forma o segurado. Então, inclusive, assim, a gente observa que os segurados, as pessoas em geral, não têm muito conhecimento de qual tipo específico de benefício tem que solicitar. E isso ajudaria bastante aquela pessoa. Mas a gente vê, por contrário, que existe muito erro nessa situação. Pessoas que pedem benefícios distintos pela Central 135, às vezes pelo sistema do INSS, pelo site, por ter desconhecimento. Porque realmente não é tão claro essas informações chegarem de forma concreta ao segurado. Então a gente vê muito erro, né, nesses pedidos. E isso também influencia nesse aumento exponencial desse benefício assistencial. Como eu estou lhe dizendo, por exemplo, essas pessoas que ainda possuem vínculo com o INSS, que contribuem, que ao invés de pedir um auxílio-doença, por exemplo, para verificar uma incapacidade temporária ou permanente, pedem um BPC porque alguém disse, esse é o benefício que a gente solicitou e que o pessoal está solicitando e que é o mais fácil. Então isso acaba prejudicando bastante o segurado na hora da solicitação. Perfeito. E para quem está nos acompanhando, Rodrigo, de forma geral, assim, qual é a documentação que a pessoa precisa apresentar para poder ter direito a esse benefício? A primeira coisa, ele tem que observar o perfil dele, né? Se você é uma pessoa que não contribui para o INSS, ou nunca contribuiu para o INSS, não tem vínculo com o INSS, e aí você vai se enquadrar nesse benefício, você tem que observar quais são as diretrizes dele. Por exemplo, o BPC, ele precisa, o segurado que solicita o BPC, ele tem que comprovar uma deficiência, certo? Ou seja, ele tem que ter uma patologia que vai impedir ele de atuar no trabalho e na vida social, certo? Ou seja, uma incapacidade permanente, tá? Uhum. Ele tem que ter, além disso, ser cadastrado no programa social do CadÚnico, tá? Do governo federal. Todos solicitante do BPC, ele tem que ter esse cadastro junto ao CadÚnico, tá? E aí ele vai reunir as documentações pessoais, tanto dele quanto das pessoas que moram com ele, ou seja, todas aquelas pessoas que estão inscritas no cadastro único dele têm que ter documentação original ser apresentada para o INSS, tá? Então, a partir disso, ele vai levar através de 135 essa solicitação ou através do sistema do meu INSS. Perfeito, Rodrigo. E aí, uma vez disso, ele vai solicitar as perícias cabíveis para passar por esses critérios de avaliação para ter sim ou não benefício concedido. Perfeito. Rodrigo, olha, muito obrigada pelas informações, né? A gente sabe o quanto é preciso fazer com que as informações cheguem, né, às pessoas, principalmente, né, as pessoas mais leigas, para elas saberem dos seus direitos. Então, muito obrigada e a gente está sempre à disposição aí com os nossos microfones para trazer informações sobre a Previdência. Muito obrigada e até a próxima. Perfeito, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. E é isso. A gente conversou agora com o advogado previdenciário Rodrigo Costa, falando sobre as solicitações de BPC, que aumentaram, né, em 40% só nos primeiros 6 meses deste ano. Gente, 7h21 agora, a gente vai para o intervalo. No próximo bloco, a gente vai tratar sobre o crime de stalking. Na última semana, um homem foi preso em Pernambuco após perseguir uma mulher